Olá a todos, eu sou o Léo Lopes e você está no canal Crítica aos Filmes. Neste vídeo, iremos falar sobre o filme The Shining, lançado no ano de 1980 e que tornou-se um clássico do terror psicológico. Inscreva-se no canal, deixe o like, ative o sininho, comente e compartilhe. Vamos ao vídeo. The Shining, também conhecido como O Iluminado, é um clássico do terror psicológico lançado em 1980, dirigido por Stanley Kubrick e baseado no romance homônimo de Stephen King. O filme é estrelado por Jack Nicholson como Jack Torrance, Shelley Duvall como Wendy Torrance, Danny Lloyd como Danny Torrance e Scatman Crothers como Dick Halloran. A narrativa segue a história de Jack Torrance, um escritor e ex-alcoólatra que aceita um emprego como zelador de inverno no isolado hotel Overlook. Ele se muda para o hotel com sua esposa Wendy e seu filho Danny, que possui uma habilidade psíquica conhecida como o brilho. À medida que o isolamento e forças sobrenaturais influenciam Jack, ele começa a perder a sanidade, levando a um desfecho aterrorizante. The Shining é amplamente considerado um dos maiores filmes de terror de todos os tempos, famoso por suas atuações, direção e atmosfera inquietante. A entrevista de Jack. Jack Torrance está em busca de um novo emprego após uma experiência insatisfatória como professor. Jack se dirige ao Hotel Overlook, um imponente e isolado hotel de montanha, onde está sendo entrevistado para o cargo de zelador durante o inverno. A tarefa principal de Jack será cuidar do hotel durante a temporada em que ele permanece fechado devido ao rigoroso inverno e ao pesado acúmulo de neve, que torna as estradas intransitáveis. Durante a entrevista, o gerente do hotel, Stuart Ullman, explica a Jack que o trabalho não é fisicamente exigente, mas adverte sobre os perigos do isolamento prolongado. Ullman menciona uma tragédia que ocorreu no hotel alguns anos antes. O ex-zelador, Delbert Grady, que também ficou responsável pelo hotel durante o inverno, sucumbiu à pressão do isolamento. Grady enlouqueceu e acabou matando sua esposa e duas filhas pequenas com um machado, antes de tirar a própria vida com uma espingarda. Ullman conta essa história com a intenção de alertar Jack sobre os perigos do isolamento prolongado, mas Jack, determinado a não repetir os erros do passado, assegura ao gerente que não corre o risco de sofrer o mesmo destino. Ele acredita que sua força mental e a companhia de sua esposa Wendy e seu filho Danny serão suficientes para enfrentar qualquer adversidade. Jack liga para sua esposa Wendy para dar as boas notícias. Wendy, que está em casa com o filho Danny, atende ao telefone ansiosa, já que sabia que a entrevista era crucial para o futuro da família. Jack, com entusiasmo na voz, informa que conseguiu o emprego no Overlook e que a família se mudará para lá no final de outubro, antes das nevascas começarem. Dias antes da mudança para o hotel, Danny, o filho de Jack e Wendy, começa a ter visões perturbadoras. Ele vê imagens de duas meninas sinistras e de uma avalanche de sangue nos corredores de um lugar que ele ainda não conhece. Wendy, preocupada com o comportamento de Danny e com o aumento das conversas com seu amigo imaginário, Tony, decide chamar uma médica para examinar o menino em casa. A médica, uma mulher calma e experiente, chega à residência e examina Danny. Ela faz perguntas sobre a saúde e o comportamento do garoto, buscando entender a causa das visões e do aumento de sua ansiedade. Wendy, visivelmente preocupada, explica que Tony surgiu na vida de Danny após um incidente traumático, em que o garoto sofreu um grave acidente enquanto brincava. A médica ouve atentamente e, após a consulta, assegura a Wendy que Danny está fisicamente saudável. Ela sugere que Tony pode ser uma forma de Danny lidar com o estresse, especialmente com a iminente mudança para o hotel isolado. Durante a conversa, Wendy também menciona um incidente passado em que Jack, em um momento de embriaguez, machucou Danny ao puxar seu braço com força. Wendy revela que desde então, Jack parou de beber e tem tentado se redimir, mas o incidente deixou marcas profundas na família. A médica recomenda que Wendy fique atenta ao comportamento de Danny, especialmente com a mudança para um ambiente novo e isolado. A chegada ao Overlook. Com o outono já avançado, a família Torrance se muda para o Overlook. Ao chegarem, são recebidos calorosamente por Stuart Ullman, que lhes dá um tour detalhado pelo hotel. As vastas e opulentas instalações impressionam Wendy e Jack. Durante o passeio, Danny, já inquieto por causa das visões,
tem mais uma aparição das meninas gêmeas nos corredores do hotel. A visão o deixa aterrorizado, mas ele decide não contar nada aos pais, temendo preocupar ainda mais sua mãe. Enquanto exploram a cozinha, Wendy e Danny conhecem Dick Halloran, o chefe do Overlook. Durante uma conversa amigável, Dick percebe que Danny tem uma habilidade psíquica semelhante à sua, que ele chama de o brilho. Ele se aproxima de Danny, oferecendo-lhe um sorvete e, em um momento privado, avisa o garoto para nunca entrar no quarto 237, sugerindo que há algo muito perigoso ali dentro. Danny, embora curioso, promete evitar o quarto. As visões de Danny. Em uma manhã, Wendy acorda Jack com um café na cama, muito animada com a nova fase da família Torrance. Logo após Jack começar seu trabalho em seu novo romance, mas ainda sem inspiração, ele joga uma bola de beisebol nas paredes imensas do hotel. Em seguida, ele vê a maquete do labirinto de Sebes e fica intrigado. Wendy e Danny exploram o labirinto de Sebes juntos em um momento de descontração antes das nevascas. Danny, já no hotel, continua a explorar os corredores em seu triciclo. Em uma dessas explorações, ele se depara com a porta do quarto 237. A curiosidade o domina. Ele tenta abri-la, mas, lembrando do aviso de Dick, recua, assustado, após ver um flash da imagem das gêmeas novamente, saindo pedalando em seu triciclo rapidamente. A revelação de Jack. Jack começa a mostrar sinais de instabilidade, isolando-se na grande sala de estar e escrevendo por longas horas. Ele se torna irritadiço e agressivo, especialmente quando Wendy tenta conversar com ele. Enquanto o inverno avança, uma nevasca intensa atinge o hotel, cortando todas as comunicações. Wendy tenta usar o rádio para entrar em contato com as autoridades, mas é informada de que as linhas telefônicas foram derrubadas pela tempestade e o hotel ficará completamente isolado até a primavera. Enquanto explora o hotel em seu triciclo, Danny vê as gêmeas em um corredor de mãos dadas. Elas o convidam para brincar com elas para sempre e sempre. De repente, Danny tem uma visão aterrorizante das gêmeas mortas, cobertas de sangue no chão do corredor, resultado do assassinato cometido por Grady anos antes. Após uma conversa com Danny, Jack aparece no salão principal, onde teve um pesadelo horrível, em que se vê cometendo atos violentos contra Wendy e Danny. Ele acorda gritando, e Wendy corre para vê-lo. Jack, abalado, descreve o sonho para Wendy, que fica profundamente preocupada com o estado mental do marido. Em um momento, enquanto Danny está brincando pelos corredores do hotel, uma bola misteriosa é jogada em sua direção. Intrigado e um pouco assustado, ele segue a origem da bola até o quarto 237, cuja porta está entreaberta. Danny entra no quarto e mais tarde aparece em estado de choque, com marcas de estrangulamento no pescoço, mas não diz nada sobre o que aconteceu à sua mãe Wendy. Após a acusação de Wendy, Jack, perturbado e buscando conforto, vai ao Salão Dourado, onde encontra Lloyd, o barman fantasma, que lhe serve uma bebida. Jack desabafa com Lloyd sobre seus problemas, incluindo seu ressentimento em relação à família. Preocupada com as marcas no pescoço de Danny, Wendy vai ao encontro de Jack no bar e o convence a investigar o quarto 237. Jack entra no quarto e encontra uma mulher nua na banheira. Inicialmente, ela parece jovem e atraente. Jack se aproxima dela, mas quando a abraça e a beija, ela se transforma em uma figura decrépita e apodrecida. Horrorizado, Jack foge do quarto, mas mente para Wendy, dizendo que não encontrou nada de anormal. Usando sua habilidade para entrar em contato telepático com Dick, Danny envia imagens aterrorizantes do que está acontecendo no hotel. Dick sente o desespero de Danny e imediatamente percebe que algo terrível está ocorrendo. Ele faz todos os esforços para ligar para o hotel e tentar contato com a polícia, mas decide retornar ao Overlook. Pegando um voo para Denver, ele, ao chegar, tenta contato com um amigo para conseguir um meio de chegar até o hotel. Jack retorna ao Salão Dourado, que agora está repleto de pessoas, como se uma festa dos anos 1920 estivesse acontecendo. Ao atravessar o salão, ele encontra novamente Lloyd, que lhe serve uma bebida. Logo após sair do bar, ele esbarra em um garçom que derrama uma bandeja de bebidas em suas roupas. O garçom se apresenta como Delbert Grady e oferece ajuda para limpar Jack, levando-o ao banheiro. Dentro do banheiro,
Grady revela que ele sempre esteve no hotel e sugere que Jack deve corrigir sua família, da mesma forma que ele corrigiu a dele. O espiral da loucura. À medida que a influência do hotel sobre Jack aumenta, ele decide cortar as comunicações com o mundo exterior. Jack desliga o rádio que Wendy usava para manter contato com as autoridades e sabota o Snowcat, a única forma de transporte da família, garantindo que eles fiquem completamente isolados. Enquanto isso, Danny entra em um estado de transe profundo e começa a ter visões cada vez mais intensas dos eventos violentos que ocorreram no hotel, a visão da onda de sangue saindo dos elevadores e a escrita na porta Redrum. Dick dirige entre a nevasca e observa os estragos da tempestade de neve pela estrada. Wendy tenta acalmar Danny no quarto após as visões e pede para ele ficar lá e vai até a sala onde Jack escreve seu livro. Ao se aproximar da máquina de escrever, ela vê que as páginas estão preenchidas repetidamente com a frase "All work and no play makes Jack a dull boy." Todo trabalho e nenhuma diversão fazem de Jack um bobão. Wendy percebe que Jack está mentalmente instável e entra em pânico. Jack aparece e começa a falar com ela em um tom agressivo. Ela, armada com um taco de beisebol, pede a ele que deixem o hotel. Jack, agora completamente tomado pelas influências malignas do Overlook, reage com raiva, acusando Wendy de sabotar seu trabalho. O confronto é tenso, e quando Jack avança sobre ela, Wendy, em pânico, golpeia-o na cabeça com o taco, derrubando-o. Wendy arrasta o corpo inconsciente de Jack até a despensa, trancando-o lá dentro. Jack, ao recobrar a consciência, tenta manipular Wendy, dizendo que ela não sabe o que está fazendo, mas Wendy, decidida, pega uma faca na cozinha e corre para fora do hotel para ver o Snowcat que foi sabotado por Jack. Enquanto Wendy tenta desesperadamente pensar em uma forma de escapar, Jack, ainda preso na despensa, recebe uma visita sobrenatural de Delbert Grady. Grady, o antigo zelador, aparece e, após uma conversa com Jack, a porta da despensa é misteriosamente destrancada. Dick aparece em um Snowcat enfrentando a tempestade de neve em direção ao Hotel Overlook. Já de volta ao quarto, Wendy adormece brevemente devido à exaustão, sendo acordada pelo som de Danny murmurando a palavra Redrum, após escrevê-la na porta do banheiro com um batom. Ao ver a palavra refletida no espelho, Wendy percebe que é murder, assassinato, escrita ao contrário. O terror toma conta dela no mesmo instante em que Jack começa a destruir a porta do quarto onde Wendy e Danny estão escondidos. Wendy, em um ato de desespero, se tranca no banheiro com Danny e consegue passar Danny pela janela do banheiro. Danny consegue escapar descendo a montanha de neve por fora do hotel. Wendy não consegue passar pela janela, que está parcialmente obstruída pelo excesso de neve. Então ela começa a gritar para Danny fugir, enquanto ele a espera na neve. Ela volta e pega a faca vendo Jack destruir a porta do banheiro. Ele enfia a cabeça pela abertura e grita, "Here's Johnny!" Aqui está o Johnny! Wendy esfaqueia Jack na mão, forçando-o a recuar. Jack, ao ouvir o barulho de um veículo chegando, vai em direção à entrada do hotel. Danny, novamente dentro do hotel, sente a presença de Jack andando pelos corredores e se esconde em um armário na cozinha. Dick, ao chegar, procura por Danny e Wendy, mas é surpreendido por Jack, que o mata com um golpe de machado no peito. Enquanto Danny foge para o labirinto, Wendy vagueia pelo hotel em estado de choque, vendo várias visões perturbadoras e fantasmagóricas. Ao aproximar-se da saída, vê o corpo de Dick Halloran e se desespera. O labirinto e a fuga. Danny conduz Jack ao labirinto de sebes do hotel, tentando despistá-lo. Jack, enfurecido e determinado, segue os rastros de Danny, mas a neve e o frio extremo começam a afetá-lo. Danny, conhecendo o labirinto, usa um truque para confundir Jack, caminhando para trás nas próprias pegadas. Ele escapa do labirinto e corre para a entrada do hotel, onde está estacionado o Snowcat de Dick, e encontra sua mãe Wendy, que o esperava aflita. Wendy liga o Snowcat e eles fogem do hotel. Jack, desorientado e cada vez mais perdido no labirinto, grita o nome de Danny enquanto a nevasca o envolve. Incapaz de encontrar a saída, ele acaba sucumbindo ao frio, congelando no meio do labirinto. Em uma fotografia em preto e branco, datada de 4 de julho de 1921, mostrando uma grande festa. No centro da foto, sorrindo, está Jack Torrance, vestido com elegância. A fotografia sugere que Jack,
de alguma forma, agora está preso ao hotel. E sua história fará parte dos eventos sinistros do Overlook. Não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal. Ative o sininho e compartilhe. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.